Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 36ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. A aula de hoje nós vamos abordar um tema bastante pitoresco. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas não com a profundidade que vamos abordar na aula de hoje. São os conflitos de gerações no mundo do trabalho. Você que logo vai estar se recolocando ou encontrando uma nova oportunidade de trabalho, vai encontrar uma equipe de pessoas diferentes, não é verdade? E muitas vezes essas diferenças, se não bem compreendidas, podem gerar conflitos. E a partir do momento que a gente passa a entender o perfil dessas pessoas, a coisa fica mais fácil, tá certo? Então vamos lá. Conflitos de gerações no mundo do trabalho. Gerações X, Y, Z. Ao longo do tempo, como você já estudou, as gerações vão mudando e o mercado de trabalho também. Para tratar do tema, veremos algumas aulas inspiradas nas reportagens exibidas pelo Jornal da Globo sobre o convívio entre as gerações X, Y e Z no mercado de trabalho. Ok? Se vocês já ouviram falar, nós vamos nos aprofundar. E se você não ouviu falar, vai se interessar muito, porque a gente acaba se enquadrando em uma delas e o perfil bate com o nosso modelo de pensamento. A princípio, se calculava uma geração, o período de tempo que sucedia a dos pais, por volta de 25 anos. Né? Há 25 e 25 anos, as gerações iam mudando, separando uma geração da outra. Acontece que nos últimos 50 anos tivemos uma aceleração do tempo. Nós já vimos isso, né? Em função das revoluções industriais, em função da revolução tecnológica, tivemos uma aceleração desse tempo, do modo de fazer as coisas e também de produzir. Assim, a tecnologia se tornou decisiva para criar marcas no tempo. Pode ver, as pessoas se identificam. Lembra lá do Atari que a gente jogava? Lembra da série tal, né? Então, cada geração é marcada por um acontecimento em termos tecnológicos. E é isso que nós vamos abordar agora. Assim, o intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Na atualidade, se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo em casa, na escola e no mercado de trabalho. Olha aí, 3 gerações diferentes, né? Então a gente percebe que isso é uma verdade, principalmente no mercado de trabalho, onde as pessoas estão demorando mais para aposentar. Né? Com a evolução tecnológica, evolução da medicina, as pessoas estão vivendo mais e naturalmente vão ter as suas vidas úteis prolongadas e vão ter que conviver com gerações mais novas que pensam de forma diferente, têm valores diferentes e têm também uma maneira diferente de lidar com as situações. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, precisamos voltar na linha do tempo, porque nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Voltamos então à metade dos anos 40 do século passado, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom, nasceram muitos bebês logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Então, a geração dos Baby Boomers
Foi a primeira geração, né? E que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o termo é também usado para quem nasceu naquela época. Os baby boomers aqui do Brasil eram jovens quando começou a ditadura. Essa é uma geração que lutou contra os militares. É a geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais de lá, daqui e de lá de fora, né? Então nós tivemos uma mudança, né, conceitual e de costumes no mundo todo, né? Essa geração foi uma geração rebelde. Você sabe que a ditadura no nosso país durou muito tempo, né? Foi de 1964 a 1985, ou seja, mais de 20 anos. Então, essa geração dos baby boomers chegaram contra, né, toda uma tradição que era voltada para a guerra, né? Então se queria paz, se queria um novo modo de viver. Com a repressão, eles foram os primeiros a querer quebrar, né, as prisões, né, conceituais de paradigmas para a liberdade. Nós temos nessa mesma época os hippies, né, que foram um movimento contracultural. Então tudo isso vai permear o pensamento dos baby boomers. A ideia de uma geração baby boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual havia uma fidelização ao trabalho. Uma carreira que nos realizasse, caracterizada pela preocupação com o dever, a segurança e permanecer muito tempo em uma empresa. Meu pai, por exemplo, é dessa geração. Trabalhou em uma única empresa a vida inteira. Foi a Ford. Eu já falei isso para vocês. Então, é uma geração que estudava, se formava ou buscava uma qualificação profissional para ficar a vida inteira no único emprego. Eles não concebem a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, em um ano, trabalhar em 3 empresas ou não ter vínculo empregatício nenhum. Essas concepções não fazem parte deles, né? Os baby boomers de 1946 a 1964. A geração seguinte, que nasceu na segunda metade dos anos 60 e 70 e foram os jovens da década de 80, que é o meu caso, conheceram a AIDS e ficaram com medo dela, e levou Cazuza e Fred Mercury embora, né? Então nessa época, gente, quem pegasse AIDS já estava predestinado à morte. Não havia cura, né? É mais ou menos parecido com o que nós estamos presenciando hoje com a pandemia. Era uma doença desconhecida, né? Inclusive os paradigmas de hoje são parecidos com a daquela época. Se falava na criação de uma doença pelos Estados Unidos ou pela Rússia, né? Que era uma doença que também nasceu na África. Então, pessoas morriam de medo. Pessoas que morriam nessa época morriam num caixão de metal, você só enxergava por um vidrinho o rosto da pessoa. Tamanho perigo que era, né? Então essa geração pintou a cara para derrubar o presidente, que na época era o Collor, viu a tecnologia entrar de vez em casa. Era a época do DVD, né? Da fita cassete, né? Dos aparelhos de som, né? Que você colocava a fita e ouvia, né? Os primeiros videogames surgiram nessa época também, né? Conhecemos a Diretas Já, né? E chegamos à geração X, que foi essa geração que teve o primeiro contato com tecnologias. A ideia da geração X é trabalhar mais para ganhar mais e ter reserva para quando a crise chegasse. Porque na década de 80 vivemos uma crise danada, com poucos empregos, né? Tivemos logo depois da década de 70 a crise do petróleo. Então ficou arraigado nessa geração a necessidade de ter recursos para enfrentar crises, né?
Essa geração gosta de títulos, carros, gosta de deixar claro a posição que chegou, pelo mérito. Em geral, pode ser um pouco resistente à tecnologia e inovações, né? Então essa geração X, olha que legal que é, né? Você tem um jogo dos gênios, o Michael Jackson com o Thriller, né? Os primeiros videoclipes, né? Os filmes que fizeram sucesso, as séries, né? Top Gun, Rambo, né? Você tinha também o bonequinho Jack, né? Chuck, né? Que era um bonequinho né? que assassinava as pessoas. Hoje, se você vê um filme como esse, você dá risada, mas na época as pessoas morriam de medo, né? E algumas TVs, como o SBT, resgataram essa época, né? A Xuxa também surgiu nessa época com o programa dela, né? Foi uma época de ouro. E a geração X, que viveu a sua juventude nessa época, viveu tudo isso. Eu lembro também que tinha campeonato, né, de dança, parecida com essa dança que tem na televisão, mas não era divulgada na televisão. Nós jovens entrávamos em concurso de dança e ganhávamos troféus. Era uma época maravilhosa, né? A geração seguinte, que nasceu em um país que já era democracia e uma economia aberta, que foi os anos 90, o Brasil foi melhorando e respeitando depois o Plano Real. Conheceram os Mamonas Assassinas e diversas tecnologias imersivas. A internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Se tornou uma geração hiperconectada daí para frente. Essa geração, né, não conheceu nada que fosse analógico. Tudo digital. Então, eles são considerados os nativos digitais. Ao contrário das outras gerações, como a geração dos baby boomers, né? Que era uma geração, eles já nasceram antes da chegada da tecnologia digital. A ideia da geração Y não é trabalhar de maneira rígida e fechada como os baby boomers ou como a geração X. Não quer um chefe que lhe diga apenas o que ele deve fazer. Ele deseja participar com suas ideias e de todo o processo decisório da conclusão dos projetos. É mais impulsivo e busca uma evolução na carreira mais imediata. Então eles querem promoção. Não importa, já fui promovido 1 ano, já estou muito velho na função. Eu quero mais uma oportunidade de desenvolvimento. Nunca estão insatisfeitos e são inquietos. Aí temos uma imagem de como é a geração Y. Eles são inovadores e são muito flexíveis. E por isso nós vamos ver que é uma geração que ameaça todas as outras. Conflito de gerações no mundo do trabalho. O fato é que quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado, porque eles não fazem ideia de que cada geração tem um modelo mental diferente, porque tem uma história e uma educação diferente. Então vocês viram os baby boomers contra a ditadura, contra a tudo aquilo que não era democrático, né? Vivíamos, por assim dizer, uma camisa de força. Então, essa geração lutou pela liberdade, lutou pela democracia, lutou pelas diretas já. Logo depois veio a geração X, né? E a geração X, então, teve contato com as primeiras tecnologias, né? Teve contato com uma doença desconhecida, teve contato com as primeiras crises, viveu 3 moedas, né, no Brasil: cruzeiro, cruzado e o real, né? Então eles desenvolveram uma mentalidade para enfrentar as crises. E depois a geração Y, mais descolada, com mais energia, uma mente mais aberta e mais flexível. Imagine essas 3 gerações juntas no mesmo ambiente de trabalho, cada um lutando pelos seus valores.
e achando que sua maneira de enxergar o mundo é a melhor. Nós vamos ter naturalmente um conflito. Então, como gerenciar os conflitos? As gerações Baby Boomer, X e Y têm visões e valores diferentes, o que pode gerar divergências entre a equipe. Saiba como lidar com esses conflitos, que é o foco da nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente acaba se identificando com cada uma delas, né? Eu penso que a gente não está encaixado rigidamente em cada uma delas, porque embora eu seja da geração X, eu tenho um pouco dos Baby Boomers e tenho bastante da Y também, né? Porque eu gosto de tecnologia, aprendi a programar, consigo desenvolver soluções criativas que usem a tecnologia, né? O mundo digital, e aí a gente percebe que às vezes a gente permeia. Então tem pessoas que não ficam exatamente presas em uma, né? Então as pessoas que têm essa permeabilidade, né, elas conseguem entender melhor as outras gerações e até lidar melhor com elas. Não é incomum encontrar um profissional da geração Y chefiando outros da geração X e até Baby Boomers. Imagina, um cara de 25 anos chefiando um de 40, chefiando o outro de 30. Sim, um chefe que não tem paciência para progredir e que troca de emprego facilmente quando não está satisfeito. Não tem amarras, né? São chamados também de geração millennials, né? Porque nasceram logo no primeiro milênio, né? no século 21. São os nascidos em 1980 a 1996 e se tornaram jovens agora no século 21. Certo? Naturalmente, um baby boomer poderá até se sentir frustrado e com dificuldade de aceitação de um chefe mais novo. Lembre-se que para ele o importante é o poder e o saber para ele é tudo. Então a experiência para ele é importante. Isso está na cabeça dos mais velhos e tem dificuldade de aceitar que o mundo mudou, né? Não é mais a carreira longa, não é mais o mais experiente que é o melhor no ambiente de trabalho, e nós vamos falar sobre isso. Quando existem conflitos de gerações em uma empresa, geralmente a geração Y está envolvida. Esses caçulas do mercado, estamos vendo a imagem, né? Do mercado de trabalho, têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia. É difícil você ver um deles sem estar com o celular nas mãos, né? E tudo isso pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, a que fica no meio das outras, né? Que fica no meio dos baby boomers e da geração Y. São as pessoas com mais de 30, a geração X, e menos de 45 anos que se sentem mais ameaçados pela geração Y, que viu os pais enfrentarem a crise dos anos 80 e por isso trabalham duro para ter segurança financeira. É uma geração que aguarda um momento propício para ser reconhecido e sentem-se ameaçadas por pessoas que aparentam ter mais energia e podem trazer mais inovação. Ok? Então, estamos entendendo o cerne dos conflitos no ambiente de trabalho, não é? Os tempos mudaram e o que vai definir realmente a ascensão na carreira é competência e não mais tempo de casa, que não garante mais nada, né? Às vezes um cara está lá 30 anos, 15 anos, 20 anos, entra um mais novo e te toma o lugar dele, né? E o que pesa hoje é a competência, a atualização do currículo, o conhecimento genérico, né? Diria assim, um conhecimento em várias áreas, né? E a capacidade de dar soluções aos problemas de maneira inovadora. E as empresas, no momento, preferem trabalhar com a geração Y, por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. E as outras gerações não aceitam essa realidade. Os baby boomers, eu ouço lá minha mãe falar: meu sonho era
que você tivesse um emprego fixo, né? Com a carteira assinada. Falo, mãe, esse momento já acabou. O emprego está acabando, né? E o trabalho nascendo, porque clientes não faltam. Então por isso que nós estamos vivendo o século, né, da inovação e do empreendedorismo. Né? Está vendo uma reportagem na TV mostrando que muitas empresas na pandemia perderam, né, o fôlego e fecharam, mas muitas novas nasceram como forma de superar as dificuldades que nós estamos tendo. Todo o comércio está migrando para o comércio digital. Eu vi uma cabeleireira, era dona de um salão enorme, muito bonito, sofisticado, e do dia para a noite fechou, né? E realmente, com um aluguel de R$ 4.000 por mês para pagar, ela tinha que achar um outro caminho. Junto com o pai, né? Eles inovaram, usaram a garagem e transformaram numa quitanda. Começaram vendendo banana e ovo, nem balança eles tinham, vendiam por unidade, né? E com isso conseguiram superar a crise. Segundo a informação deles, eles conseguem tirar R$ 20.000 com a quitanda. Pessoas pararam de gastar com luxo por causa da crise, mas a alimentação ainda continua sendo necessidade e primeira necessidade. Acertaram e se tornaram grandes empreendedores. E o repórter perguntou, acabando a pandemia, você vai voltar com o salão e vai fechar a quitanda? O pai dela, que é o baby boomer, né, que gosta da segurança, de jeito nenhum. Isso aqui nos manteve no momento de crise e nós vamos continuar. Ela vai abrir o salão já está funcionando com 40% da sua capacidade para conter, né, o contato social, para manter as pessoas distantes socialmente, por causa da pandemia ainda, que não acabou, e conseguiu mais um negócio. Né? Então, essa forma de inovar e de pensar em novas alternativas também é da geração Y. A geração Y, vamos ver, conflito de gerações, vamos ver quais as características dessa geração que nós encontramos invadindo o mercado de trabalho. A geração Y quer participar de um modo que as gerações mais velhas não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta, lá temos um exemplo, senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando nas redes sociais da internet. Claro, ele está trabalhando também, mas quem é da geração X e da geração Baby Boomer, né, lá um colega da geração X, pensa que ele está enrolando e não acha justo. Como é que esse cara ali dá um emprego para um cara desse, né? Fica lá ouvindo música, navegando nas redes sociais e trabalhar que é bom, nada, né? Mas na verdade a geração Y é assim mesmo, faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Se for perguntar sobre o trabalho está pronto. Isso incomoda plenamente a maneira de pensar dos mais velhos, né? Eu mesmo, como professor, já dou aula para adolescentes e muitos da geração Y. E às vezes você está falando, dando aula, e o aluno com um som. Aí você fala, mas escuta, você está prestando atenção na aula? Claro, professor, o senhor acabou de falar sobre os conflitos de gerações do mundo do trabalho e é capaz de até citar o que eu citei. Eu peço, na primeira vez que eu notei isso, já pedi desculpas. Falei, olha, a geração Y não consegue isso mesmo. E a gente tem que respeitar, né? É a geração do futuro. Eles que estão absorvendo a maior parte das oportunidades de emprego por causa dessa pluralidade, por essa multifaceta de trabalho, né? Mas na verdade essa geração Y é isso, eles são assim, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Estão com o cachorro, ouvindo música, jogando e ao mesmo tempo conversando com os amigos, né? E desenvolvendo uma nova ideia de projeto. Outra característica da geração Y é ter pouca paciência para reuniões muito longas. Começou muito blá blá blá, blá blá blá, logo o jovem tira seu celular do bolso para olhar mensagens nas redes sociais e passar o tempo. Os colegas de trabalho mais velhos fuzilam, né?
acham que é falta de educação e já vai gerar conflitos. Quando um jovem Y quer falar com algum chefe, muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, lá atrás do vidro lá, e vai direto na sala do diretor, que é um baby boomer normalmente. O gerente X não gosta e reclama que o jovem Y não respeita a hierarquia. A hierarquia que consolida o poder da geração X, né? É aquela geração que rala para conseguir, né, uma reserva para enfrentar as crises. A geração Y não viveu isso, então para isso ele não é importante. Ele vai direto nas fontes, né? Ele nem questiona o chefe, não pede nada para o chefe, já vai fazendo. E se as outras gerações não souberem lidar, nós vamos ter conflito. E quantos conflitos não acontecem, não é mesmo? O conflito de gerações atrapalha a produção da empresa e o clima de trabalho fica ruim. Pode chegar ao extremo de o jovem Y ser demitido, como a gente está vendo a briga ali, né? Nós estamos vendo um baby boomer e um da geração Y. E às vezes ele pede demissão por estar insatisfeito. Aqui não me dão espaço, aqui querem me engessar, né? E eu não estou afim. Eu estou afim de aprender e de colocar minha competência para funcionar. Se aqui não tem espaço, outra empresa vai me contratar. A empresa tem gastos, perde talentos e a vaga fica em aberto até encontrar alguém que possa ocupar a vaga. Isso pode levar meses. E o que garante que a história não vai se repetir com o próximo colaborador que for contratado? Se não for outro da geração Y, vai ter o mesmo comportamento. Então, há uma necessidade das empresas e dos colegas de trabalho entenderem essa mudança que está havendo. Né? Nós estamos evoluindo. Essa geração Y vai ser substituída pela geração Z, né? Que são as crianças hoje e que são tudo também na tecnologia e com mais eficiência que a geração Y ainda. Especialistas no mundo organizacional prevêem que as empresas bem-sucedidas do futuro serão as que conseguirem gerenciar esses conflitos e diferenças e souberem aproveitar o potencial de todas as gerações no ambiente de trabalho. Como assim? Os baby boomers dão segurança, a geração X, persistência, e a Y traz a complementação da inovação e da flexibilidade. Todos juntos, se conseguirem se entender, vai trazer ganhos substanciais para a empresa e para os próprios envolvidos, e todos vão aprender uns com os outros, né? Mas o que as empresas estão fazendo para que os conflitos de gerações tenham um final feliz, como é nesse caso, né? Nós temos uma imagem de um chefe que é da geração Y chefiando um baby boomer, né? E o baby boomer acabou sendo um orientador, um mentor dele, embora seja seu subordinado. Por quê? Por causa da sua experiência. E aí um consegue complementar o outro. Esse aqui segura a impulsividade do mais jovem, e o mais jovem traz mais flexibilidade e atualização para a geração mais velha. Então, essa resposta do que as empresas estão fazendo para gerenciar esses conflitos, para que a empresa trabalhe de uma forma mais dinâmica, mais proativa e com resultado positivo para todos. Nós não estamos vivendo numa época em que as minorias, em que todos têm os seus direitos? Então, todos têm que conviver com as suas diferenças, com as suas características individuais no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho acompanha a evolução da sociedade, né? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão aqui fazendo o curso Técnicas de Vendas no Comércio Varejista. Não basta só você ser qualificado, não basta só saber lidar com os clientes. Você tem que saber também lidar com seus colegas de trabalho, com a sua chefia e com os seus subordinados. Então é isso que nós chamamos, lembra da inteligência emocional,
que nós chamamos também capacidade da resiliência e da tolerância, para que todos tenham a oportunidade de contribuir. Afinal de contas, todos nós queremos ser bem-sucedidos e trazer resultado para a empresa onde trabalhamos. E assim, encerramos a nossa 36ª aula de técnicas administrativas, vendas no varejo e atendimento ao cliente. Vimos um tema bastante interessante, são os conflitos de gerações no mundo do trabalho. Falamos sobre os baby boomers, falamos sobre a geração X, falamos da geração Y e introduzimos um pouco a geração Z, que é a próxima que está chegando. Concluímos que o mercado de trabalho acompanha a evolução da sociedade e que o mercado de trabalho está mudando completamente. E para que esse mercado de trabalho tenha sucesso, há necessidade de pessoas mais flexíveis, que não sejam mais o braço direito, mas o cérebro, né? Para ajudar na solução dos problemas que todos nós estamos enfrentando diariamente, com os grandes desafios que o planeta está sofrendo. A todos vocês agradeço a oportunidade e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.